E aí, meus amigos, como é que vão? Pessoal, frente a esse quadro caótico da Venezuela, vocês acham possível que haja uma guerra Brasil-Venezuela? Vou pedir para você ficar até no final do vídeo, beleza? Dá o like no vídeo já agora para não esquecer, beleza? Então, galera, eu me inicio aqui te dizendo que não é possível haver uma guerra Brasil-Venezuela. Acho que a maioria das pessoas pensa igual, mas eu vou tentar expor alguns pontos aqui de por que isso é impossível de acontecer. Embora no Brasil do Bolsonaro quase nada hoje a gente pode considerar impossível, né? Mas primeiro, a questão do petróleo, né? Quando acho que o senso comum aí aponta que a grande questão dos Estados Unidos nas sucessivas tentativas de intervenção na Venezuela, o senso comum diz que a questão central é o petróleo, né? E obviamente que não é o petróleo, né? Acho que trazer a questão para um ponto muito, muito pequeno e muito distante do que de fato se trata, né? Porque se a gente for consultar os dados, né, a gente sabe que os Estados Unidos é um dos grandes produtores de petróleo no mundo, né? Então tem a China, tem a Rússia, tem a Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos estão ali, então a questão é mais uma posição política ideológica do que uma questão comercial, né? Então a produção de petróleo da Venezuela, agrupada ao emparelhamento que a Venezuela tem com China e Rússia, isso sim já se torna uma questão que incomoda mais os Estados Unidos, porque isso faz com que a Rússia, que já tem uma produção maior que os Estados Unidos, se torne maior ainda por causa da relação com a Venezuela, uma vez que a Rússia emprestou muito dinheiro para a Venezuela, né, contando com esse commodity, né, que é o óleo cru. A Venezuela é o maior exportador de óleo cru do mundo. E isso faria com que os Estados Unidos perdessem espaço, né? Então, talvez isso também isso se relacione diretamente com o que o conselheiro de segurança americano John Bolton falou, que se trata de uma questão de doutrina Monroe. A doutrina Monroe, como a maioria das pessoas sabem, tratava da América para os americanos, né? Isso lá em 1823, que se contrapunha a uma possível nova colonização europeia na América. Mas na prática isso não tem muito a ver hoje, porque o que ele está tratando aí é que o que os Estados Unidos sustenta é que não deve haver uma intervenção russa, chinesa, dentro de um país que está dentro da América. Então aí nesse caso ele está considerando a América do Sul como América, né? Coisa que os Estados Unidos não faz normalmente, né? Para eles a América é os Estados Unidos, né? E depois o resto é quintal, né? Então a questão não é o petróleo só, a questão é geopolítica, porque articula o cotidiano, articula os costumes e tal do país, né, da determinada ideologia que está vigente hoje no país com a história, né? Então, para os Estados Unidos é importante que nenhum outro país fora da América, e aí eles consideram todas as Américas, né, é importante que eles não interfiram, que não exista ação, que não tenha ninguém aqui que esteja dependente de forma a influenciar, né, nos rumos do continente, né? Então, é muito mais uma questão de domínio, de predominância do poder em si, do que simplesmente de ir lá e deter o petróleo, o produto, o material petróleo da Venezuela, né? Então, dito isso, uma guerra entre Brasil e Venezuela teria que estar apoiado, a guerra deveria estar apoiada em alicerces que acabariam por contrapor Estados Unidos, China e Rússia, principalmente, né?
em frente ao cenário mundial, os Estados Unidos teriam muito a perder caso dessem suporte a uma guerra aqui contra a Venezuela, né? Porque, da mesma forma, os Estados Unidos defende o seu comércio aí, defende a sua soberania, se a gente fosse entender neles falando aqui a América do Sul e a América do Norte como uma coisa só, eles defendendo isso, eles também estariam se prejudicando no quesito comércio com Rússia e China, né? Rússia e China e quem mais fosse, né? Rússia e China que são os maiores expoentes desse outro lado aí, né? Uma vez que todo mundo apoia os Estados Unidos, mas a Rússia e a China está apoiando a Venezuela, né? Porque China e Rússia, como já disse, têm muitas relações com a Venezuela por causa do petróleo, né? Então o comércio é estreitado baseado no petróleo, né? Então, para a Venezuela é importante que não haja guerra, porque a Venezuela tem um estado de calamidade pública, né? Ela enfrenta hoje vários problemas de ordem social, as pessoas estão passando fome, tem gente sendo morta lá pelo governo e pela oposição. Então, uma guerra hoje seria trágica para todo mundo, de fato, além dos próprios efeitos da guerra em si. Focando um pouco mais na guerra, diretamente Brasil e Venezuela, caso isso acontecesse por causa da fronteira, o Brasil, por mais que a gente brinque aí, ele ainda tem um poderio bélico maior que o da Venezuela, né? Eu vou deixar nos links aqui dados a respeito disso, né? Onde vocês vão poder ver que existem alguns pontos que a Venezuela é superior ao Brasil, né? Em relação por exemplo, tem caças que são mais avançados que o Brasil, a artilharia aérea de defesa venezuelana é muito forte, os tanques, né, que são os T-92 russos, que são os melhores tanques aqui da América do Sul, né? Mas o Brasil tem uma capacidade, no geral, bélica maior que a da Venezuela, né? Talvez o grande problema, né, na guerra direta seria a questão da milícia. Existe uma milícia nacional bolivariana, né? É uma força paramilitar que, segundo o Nicolás Maduro falou, está estimado mais ou menos 1.600.000 pessoas, né? Então eles têm a força paramilitar de 1.600.000 pessoas e tem os 123.000 integrantes das Forças Armadas. Proporcionalmente eles têm mais soldados do que nós em relação à população, né? Nós temos um número maior de integrantes das Forças Armadas, de integrantes militares, né, de forma geral, do que eles, mas na proporção de população eles têm mais. Então você teria que estar agrupado todos os soldados que tem no Brasil estariam possíveis a lutar, né, inclusive os da reserva e todos os venezuelanos, mas o problema seria essa milícia, né? Então, com a fronteira, ela, no geral, ela é grande, ela tem 2.200 quilômetros, o Brasil talvez teria bastante problema para parar essa milícia, caso a milícia exista desse tamanho e ela agisse, né, de forma bélica, de forma a atacar o território brasileiro, né? Então tem vários problemas que implicam nisso. Então, enquanto você vê por aí o Bolsonaro se oferecendo para lutar aí, não é por aí, né? Seria muito prejudicial para todo mundo uma guerra, né? E principalmente a população civil, né? Então, toda a população civil da Venezuela e do Brasil estariam sendo expostas a uma situação de guerra e, no caso do envolvimento de uma milícia, praticamente sem regras, né? Então, todo esse cenário faz a gente concluir que é praticamente impossível haver uma guerra entre Brasil e Venezuela, né? Ter algum problema localizado pode ter, como já teve, mas uma guerra é impossível de acontecer por causa disso, porque envolve geopolítica, envolve dinheiro, envolve comércio e envolve a sequência do mundo, né? O mundo vai continuar andando depois disso, e aí, se tiver uma coisa muito trágica, pode haver realmente um colapso geral, né, de várias relações comerciais, né, no mundo, como por exemplo China e Estados Unidos,
Rússia, Estados Unidos, né? A Europa e os Estados Unidos, uma vez que o Trump deixou bastante semente de problema causado dentro da Europa também, né? As ideias dele não foram totalmente aceitas ali, né? Tem muita gente que contesta, né? Tem gente que apoia, mas bastante gente, acho que a maioria contesta, né? Essas questões demasiadamente nacionalistas do Trump, em relação a comércio, né? O protecionismo meio exagerado, que não tem nada a ver com neoliberalismo, né? Tem que perguntar para os nossos amigos neoliberais o que eles pensam disso também, né? Então, voltando aqui ao assunto, a guerra não aconteceria porque a doutrina Monroe americana quer proteger o seu quintal, quer proteger a América e fazer dela só para americanos, né? Então, eu entendo isso que só os Estados Unidos que podem explorar quem eles quiserem aqui, né? Mas eles não são idiotas, eles sabem que isso aí fica muito no campo do discurso, que na hora da vida real mesmo, a balança comercial importa bastante, né? O emprego importa bastante, a indústria nacional e a relação da indústria nacional com o mercado externo importa bastante, e guerras geralmente param, mesmo que elas alavanquem em determinado ponto, elas param, né, todas as relações internacionais para que o enfoque fique em cima da guerra e do que a guerra produzir, né? Então acho que é praticamente impossível acontecer uma guerra entre Brasil e Venezuela, por isso, e no final das contas é importante que não haja a guerra mesmo e que haja o respeito à soberania do Estado da Venezuela, né? Que seja respeitado o direito internacional, né? E que o país possa resolver seus problemas com mediação dos outros países, com mediação da ONU, com mediação de quem for, mas mediando e não fazendo intervenção direta através de deposição ou tirada de presidente no tapa, como estão tentando fazer lá com o Maduro, colocando, na verdade, no lugar um capacho, uma pessoa que não teria nenhuma condição, na verdade, de tirar o país do problema que está hoje, de fato, né? Então, gostaria de que vocês comentassem a respeito, né? Deixassem suas opiniões, se é possível, se é bom, se é ruim, o que poderia acontecer, né, no lugar da guerra para resolver esse problema, né? E curtir o vídeo, comentar, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante para nós, né? E em breve a gente volta. Abração, valeu galera!